se lhe perguntassem que tema central percorre toda a Bíblia, como você responderia? Jesus? O plano da salvação? A cruz? Sim, para os três, é claro. Mas esses três temas importantes se desdobram tendo como base um cenário ainda mais abrangente, o grande conflito. Esse tema permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O grande conflito começou no céu com a rebelião de Lúcifer contra Deus. No centro desse conflito cósmico está o amor de Deus. Ele é totalmente amoroso? Ele tem em vista o melhor para suas criaturas? Ou ele é um ditador autoritário que deseja apenas o que é de seu interesse? As lições deste trimestre traçam a história do mundo a partir do ponto de vista divino, como a profecia a revela, desde a época de Cristo através dos séculos até os nossos dias e além. A natureza divina é o amor, e, portanto, todos os atos divinos são amorosos, embora isso nem sempre seja evidente para os seres humanos finitos ou mesmo para os anjos. Mas o amor de Deus é progressivamente revelado à medida que o grande conflito se desenrola. Vemos sua altura e profundidade mais claramente por meio da cruz. No Calvário, o amor de Deus foi demonstrado diante de todo o universo, quando Cristo deu a vida para redimir a humanidade e assegurou a derrota de Satanás. Contudo, a batalha segue feroz. Satanás tentou destruir Jesus na cruz e, ao longo dos séculos, o vemos tentando destruir o povo de Deus. Embora Satanás tenha perseguido cruelmente a Igreja de Cristo e massacrado milhões, o Senhor sempre esteve presente com seu povo e nunca o deixará. Amém? Bom dia, meus irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. Hoje, domingo de Páscoa, dia 31 de março, começamos uma nova lição, um novo trimestre. E nessa lição nós estudaremos o tema O Grande Conflito. E o tema dessa semana é a guerra por trás de todas as guerras. E antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma breve oração? Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Pedimos que teu Santo Espírito venha nos instruir, nos ensinar, que possamos entender, compreender e aprender, Senhor, através da tua palavra. Fica conosco, Pai. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, não porque tenhamos méritos, mas nos méritos de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. E o verso áureo dessa semana está em Apocalipse 12, nos versos 7 e 8, que nos diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Amém? Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Na lição desta semana, examinaremos o longo conflito entre o bem e o mal. Partindo da rebelião de Lúcifer no céu, estudaremos sobre a origem do mal e a longanimidade de Deus ao lidar com o problema do pecado. O amor de Deus é incrível. Sua natureza é amor, conforme 1 João 4, 7 e 8. Todas as suas ações são de amor, conforme Jeremias 31, 3. O amor não pode ser forçado, coagido ou imposto como lei. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White afirmou: só o amor desperta amor. Negar o poder da escolha é destruir a capacidade de amar. E destruir a capacidade de amar é erradicar a possibilidade de ser feliz. Deus ganha nossa lealdade por meio de seu amor. Ele lida com o grande conflito entre o bem e o mal de tal forma que o pecado nunca mais surgirá no universo. O propósito divino é demonstrar diante do universo que o Senhor sempre agiu visando o bem de suas criaturas. Olhar o mundo pelas lentes do amor divino, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, nos assegura de que o certo triunfará sobre o errado, e isso para sempre. Amém? E neste domingo, o tema da lição é Guerra no Céu. Vamos ler Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9, que nos diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim,
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amém? O que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? O Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e seus anjos guerrearam contra Cristo e por fim foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito, não é mesmo? Por que isso aconteceu? Um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? A Bíblia explica a origem do mal. Vamos ler Ezequiel 28, dos versos 12 ao 15, que nos diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E Isaías 14, nos versos 12 ao 14, nos diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Fazendo uma comparação entre esses versos, o que passou na mente desse angélico chamado Lúcifer que o levou à rebelião? Deus não criou um diabo. Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito. Fazia parte de sua perfeição a liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus que opera pelo amor, não pela coerção. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra seu Criador. Lúcifer, um ser criado, desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tentou usurpar o trono de Deus, questionando a autoridade dele. Sua rebelião resultou numa guerra declarada no céu. Embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com sua rebelião. Ellen G. White, no livro Grande Conflito, nos diz: Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência. Que lições você pode tirar sobre o caráter de Deus ao lidar com o mal? Que possamos refletir. E chegamos ao final do estudo da lição de hoje, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui e agradecidos a cada um de vocês que nos acompanham através do canal Bíblia em Gotas. Amém? Que possamos nos encontrar amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.